Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 7.2, Conteúdo: Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Habilidade: conhecer o tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso e suas funções. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo momento da aula de Biologia. Fique à vontade aí, tá aqui hoje, lembrando, eu acho que é amanhã, né, que é a nossa avaliação, então vamos mandar ver aí, tá bom? Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo dessa nossa segunda aula, vamos ver o que a Márcia falou com vocês aí na nossa revisão, vamos lá. Na verdade, nós tivemos essa revisão sobre o que é fermentação, né, que é um dos que nós trabalhamos, dos temas que nós trabalhamos na aula anterior, que é um processo de liberação de energia, ou seja, a síntese de ATP, sempre lembrando que é a produção das moléculas de energia. Nesse contexto de fermentação, não é necessário que haja a presença, a participação do oxigênio, né? Então, esse foi um dos conteúdos que nós trabalhamos com vocês. E uma das perguntas que nós fizemos também foi aquela que, quais são os seres que realizam o processo de fermentação, né? Então nós colocamos para vocês, para que vocês pudessem entender, são os anaeróbicos obrigatórios, né? Ou seja, são aqueles organismos em que participa diretamente a presença do oxigênio, sem a presença do oxigênio, tá? E aqueles anaeróbios facultativos que, no caso, as nossas células, né, na insuficiência de oxigênio, ela realiza o processo de fermentação, principalmente o quê? A muscular, correto? Nós trabalhamos com vocês também sobre os tipos de fermentação que nós citamos, que foi a fermentação alcoólica, acética e alática. E falamos também a vocês sobre a quimiossíntese, né, que é um processo inverso da fotossíntese, onde nós temos moléculas simples, né, que são os compostos inorgânicos, no caso aí o gás carbônico e a água, com mais um processo de energia, eles transformam isso em compostos orgânicos e mais oxigênio. Essa, na verdade, é a molécula, é a fórmula da quimiossíntese, beleza? Muito bem. Moçada, a professora Márcia comentou com vocês a aula anterior, e lembrando que essa aula, ela acaba aqui, a do primeiro ano, né? E a partir de agora nós entramos com aulas do segundo ano, tá bom? Na verdade são os conteúdos aí mais interessantes que nós vamos trabalhar com vocês. E aí nós temos que falar para vocês agora um pouco sobre o sistema de um modo geral, mas nós vamos falar primeiro se nós observarmos o nosso desafio do dia. Vamos lá. Aí está. Olha lá, pessoal, dá uma olhadinha na nossa figura aí. Aí a gente fala o seguinte: você poderia dizer qual é a diferença entre essas estruturas? Então observa aí, tá? Cada uma dessas estruturas e fala pra gente qual é a diferença. Tá? O pavimentoso simples, o pavimentoso estratificado, o cubo simples, a transição, o prismático simples, cilíndrico pseudo-estratificado. Então, tu observa aí, esse é o nosso desafio do dia, tá legal? E lá no final você notou qual é a diferença, tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula agora? Muito bem. Olha lá. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de tecido, tá? Então, vamos prestar atenção. Lembra quando nós falamos lá que o aglomerado de células que exercem a mesma função vão formando o quê? Os tecidos, beleza? Lembra lá naquela aula passada? E é isso que nós vamos trabalhar com vocês hoje. Os tecidos, diferentes tipos de tecido que compõem o nosso organismo. Vamos lá, vamos por definição primeiro. Pessoal, o que é o tecido epitelial, hein? O tecido epitelial também é formado por células, tá? E essas células a gente chama de células justapostas,
tá? Ou seja, são células que estão intimamente unidas umas às outras através de junções que a gente chama de junções intercelulares, ou então é a mesma coisa se nós estivermos falando de proteínas integrais da membrana, tá legal? Beleza? Então isso é tecido, se nós falarmos a função, definição de tecido epitelial. Mas vamos conhecer cada um dos tipos de tecido que compõem as diversas partes do nosso corpo, tá bom? Primeiro vamos falar de um deles, que é o tecido epitelial de revestimento. O que é o tecido epitelial de revestimento? É o seguinte, o tecido epitelial de revestimento, os epitélios, para você entender o que é o epitélio na verdade, é constituído por uma ou mais camadas com células com diferentes formas, tá? Ou então com pouco ou com quase nenhum fluido. O que é o fluido, hein, professor? Ou seja, são substâncias que existem entre células, tá? E vasos entre elas. Então, por exemplo, isso é tecido epitelial, tá? Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Então, o que é tecido epitelial de revestimento? São tecidos que são formados por um ou mais camadas com células, né? Essas células têm diferentes formas, tá bom? Beleza? Beleza, professor, mostra pra gente aí. Aí está, né? Cada um dos tipos de tecido e aonde você encontra esses tecidos. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Deixa eu escrever de azul aqui, tá? Presta atenção, só para te saber mais ou menos o que a gente está falando. Aqui, ó, esse tecido aqui é o chamado pseudoestratificado. Esse tecido, sabe onde ele está localizado? Ele está localizado nos brônquios e na traqueia, nessa região aqui da garganta, que faz parte, tá, do nosso o quê? Sistema respiratório. Tá legal? Esse tecido aqui, ó, que é o estratificado pavimentoso, ele é localizado, sabe aonde? Na pele, na boca e no esôfago. Então, professor, você está dizendo que esse daqui, o estratificado pavimentoso, é o que compõe a nossa pele? É isso aí. Tá legal, pessoal? Tudo bem até aí? Tá. Esse tecido aqui, que é o simples pavimentoso, que é esse daqui que eu estou grifando, tá? Onde é que ele é encontrado também, professor? Ele é encontrado, nesse caso aí, pessoal, em algumas partes, tá? Do pulmão, ali do esôfago, na verdade, na região do esôfago, tá? Nessa parte, na boca também, ok? Esse aqui, ó, o estratificado, olha o que você percebe. Eu quero que tu observe o seguinte, hein, o que eu estou falando. As diferentes formas das células, tá? As diferentes formas das células. Aqui a gente encontra ele na bexiga. Olha esse simples cúbico aqui, você está vendo? Olha que interessante, né? Isso é um tipo de tecido que a gente encontra, sabe aonde? Aqui, ó, nos túbulos renais, que compõem ali o nosso rim. Olha aqui, o simples prismático, tá vendo o simples prismático? Olha como ele é, o formato dele. Aonde nós encontramos ele, professor? No estômago. Então, o que você percebe? Que diferentes células, né, com agrupamentos diferentes, vão formando os tecidos diferenciados. Esse daqui, ó, o estratificado prismático, né? Ele é encontrado aonde? Na uretra. Então, é isso que eu quero que você observe. Você percebe que aí as formas das células são diferentes. Então, essas formas diferentes compõem os tecidos diferentes para exercer funções diferentes no organismo, tá? Beleza, professor. Professor, vamos falar de cada um deles? Bora. Então, de acordo com, por exemplo, com cada camada celular, os epitélios eles se classificam, é isso que eu estou falando para vocês. Então, de acordo com as camadas que as células são compostas, tá? Eles se classificam da seguinte maneira. O que é o epitélio simples, professor? Meu amigo, presta atenção no que eu vou te dizer agora para te entender, tá bom? Epitélio simples. Ou seja, são aqueles epitélios que são formados por uma única camada de célula. Tudo bem? Por uma única camada de célula. Então, nós chamamos de epitélio simples, uma única camada de células, tá? Ok? Quem são eles? Aqui, ó.
pseudoestratificado, o simples pavimentoso, ó, você percebe que é uma única camada de célula, ó, tá vendo? O simples cúbico, ó, você percebe que aqui, ó, é uma única camada de célula, você tá vendo? O simples prismático, tá bom? Então, o que se percebe? Na verdade, você percebe que ele é uma simples camada de célula, tá? Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Professor, esse pseudoestratificado, ele é igual a esse simples prismático? Não. Por que não, professor? Presta atenção nas células que compõem. Você está vendo o formato dessa aqui, ó, dessa célula? Você está vendo os formatos dessa célula aqui, ó? Eles se diferenciam, tá? Esse daqui, ó, ele é como se fosse um prisma mesmo, tá? O formato de célula é muito mais reto. Esses daqui, ó, já é diferenciado, tá legal? Então, é lógico que são tecidos muito semelhantes. Então, quando falarmos de epitélio simples, nós estamos falando daquele epitélio, ele é formado por uma única camada de células, tá bom? Então, esse é o chamado simples. O epitélio estratificado. O nome está dizendo aqui o seguinte, o estratificado, ele possui mais de uma camada de células, tá legal? Então, se tu observar aqui, ó, aqui é uma camada, outra camada e outra camada. Então, você percebe que isso é o quê? É um o epitélio, estratificado. Tá? Então, estratificado, quando nós falamos de estratificado, é aquele que possui várias camadas de células, tá bom? Professor, existe um que a gente chama de pseudoestratificado. Qual é a diferença, então? Presta atenção. Esses daqui, eles são formados, o nome está dizendo, pseudo é aquilo que se fosse, como é que eu posso dizer, como é que eu posso dar um significado à palavra pseudo? É falso, vamos dizer assim, tá? O pseudo é falso, então é um falso estratificado. Ou seja, esse daqui, eles são formados por uma única camada de célula, mas possui células na verdade, com alturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado. Como assim, professor? Amigão, presta atenção aqui no estratificado. Olha lá, possui mais de uma camada de células, né? Você está vendo? 1, 2, 3, 4, né? Então, você percebe que as células aqui, ó, elas são o quê? Né? Do mesmo tamanho aqui, ó, quando elas se juntam, né? Direitinho, você está vendo? Então, tá vendo? Diferentemente do pseudo, olha lá, eles são formados por uma única camada de célula, mas possuem células com alturas, essas células têm alturas diferentes uma das outras. Quer ver? Presta atenção nessa daqui, ó. Você está vendo, ó? Essa altura aqui, ó, tá? Dessa pequena aqui, ó. Olha lá, você percebe? São alturas diferentes, né? Então, dá a impressão de ser estratificado. Tudo bem? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Os epitélios, eles são formados também de acordo com a forma das células, tá legal? De acordo com a forma. Como assim, professor? De acordo com a forma. A forma, se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é esticada, vamos dizer, esticada é boa, né? Tá? Então, deixa eu te falar. Então, os epitélios, eles são classificados também quanto à forma, tá? A forma das células. Então, dá um exemplo aí, professor. Vamos lá. O epitélio pavimentoso, né? O que é o pavimentoso? É como se fosse aquele ele possui as chamadas células achatadas, tá? Então, se tu parar para pensar, olha aqui, ó. Ela tem esse formato aqui, né? Beleza? Olha lá. Isso é o quê? Uma célula achatada. Você percebe que ela não é uma célula quadrada, é como se ela tivesse um aspecto de uma célula achatada. Então, isso é chamado de quê? De pavimentoso, beleza? E isso, ó, eu estou falando de quê? Do tipo de forma, tá? A forma da célula, tá? Beleza? Beleza. Diferente desse aqui, está vendo? O cúbico. Olha lá, o nome está dizendo cúbico, né? Então, tem um formato de quê? De cubo. Beleza? Né? Então, células em forma de quê? De cubo, né? Olha aqui, ó. Né? Você tá vendo isso aqui, ó? Eu tô riscando aqui para te observar
melhor, né? Então, ó, você percebe que essas células, elas têm um formato de cubo, tá? Então, é chamado de quê? De cúbico, tá bom? Então, elas também são classificadas de acordo com a forma das células, beleza? Beleza. Professor, o prismático, o nome já está dizendo, prismático, né? Ou seja, são células alongadas, né? É que essas células, elas têm uma forma como se fossem em forma de coluna, tá legal? Em forma de coluna. Então, elas são o quê? Alongadas. Você percebe que elas são diferentes da pavimentosa, tá? A pavimentosa, ela é em outro sentido, e aqui ela já tem a forma longa. Então, vamos aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Né? Então, o que que se percebe daqui? Que isso daqui, ó, é uma célula que a gente chama de quê? De prismática, tá? Então, essa daqui, ela já tem o quê? Um formato de coluna, tá? Formato de coluna. O epitélio de transição. Isso que, então, entende uma coisa. O epitélio de transição, a forma original das células, ela é cúbica, tá? Presta atenção aqui, ó. Está vendo? Isso é um cubo, né? Isso aqui, ó, é um cubo. Elas não são quadradas, tá bom? Elas têm um formato de cubo, tá bom? Tá legal? Então, esse daqui é o epitélio de transição. Mas elas ficam achatadas devido, pessoal, ao estiramento provocado pela dilatação do órgão. Então, essas células, o nome já está dizendo, ó, epitélio de transição, são aqueles epitélios que ficam entre determinados órgãos. Então, como os órgãos, eles se dilatam, na verdade, tá? Então, existe esse epitélio aí que dá a entender que essas células, na verdade, elas ficam achatadas. Tudo bem até aí? Pessoal, epitélio glandular. O nome já está dizendo, né? Glandular. Então, significa dizer que é aquele epitélio que forma o quê? As glândulas, né? Então, olha lá. Tudo isso aqui, ó, epitélio glandular, tá? Então, você percebe que as células, ó, olha lá. Tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui são as glândulas, desculpa, né? Que aí formam os epitélios. Então, isso daqui são as células que formam esses epitélios, tá? Então, a chamada epitélio glandular, ou seja, é o epitélio que forma as glândulas, beleza? Epitélio conjuntivo frouxo, o que que é isso, professor? Pessoal, lembra que nós estamos falando de tecido. Então, todas as vezes que nós falarmos de tecido, nós estamos falando que, lembra que nós colocamos a vocês que tecidos são formados a partir de quê? De células. Então, um conjunto de células é que formam os tecidos. Então, por isso que tem tecidos diferentes, por quê? Porque são formadas por células diferentes. Né? Mas por que isso, professor? Porque, presta atenção, lembra daquilo que eu falei? Uma célula muscular, ela tem um formato diferente de uma célula do sistema nervoso. Então, cada uma célula tem a sua forma diferente, por quê? Para ela exercer determinada função dentro do organismo, né? O que é o tecido conjuntivo frouxo? Professor, o que é esse tecido conjuntivo frouxo? Aqui você tem a imagem dele. Pessoal, isso daqui, na verdade, é só para vocês conhecerem, tá bom? É só para vocês conhecerem. Isso daqui a gente vê muito, estuda muito na faculdade, né? Para vocês conhecerem. O tecido conjuntivo frouxo é aquele tipo de tecido que preenche determinados espaços. E que espaços são esses, professor? São aqueles espaços, pessoal, que não são ocupados por outros tecidos, tá? Então, qual é a função dele? Ele apoia, na verdade, e nutre as células epiteliais, onde envolve os nervos, né? Os músculos, os vasos sanguíneos e, na verdade, os chamados vasos linfáticos. Então, aonde tiver os nervos, lógico que tem os tecidos musculares, mas aquele tecido onde não compõe ali
aqueles espaços que não são ocupados, sabe o que você encontra? Você encontra esse tecido frouxo, né? Então, além disso também, eles fazem parte da estrutura de muitos órgãos e eles desempenham um papel muito importante no processo de quê? De cicatrização. Como assim, professor? Ou seja, ele é um dos tecidos que fazem parte quando você leva um corte, por exemplo. Vamos acordar, porque tem gente que está dormindo aí na cadeira da aula. Então, pessoal de Anuri, acorda aí, pessoal de Anuri, tá? Olha lá. Além disso, ele faz parte da estrutura de muitos órgãos, que isso é muito interessante, e ele ajuda no papel de cicatrização. Professor, então significa dizer que quando eu levo um corte na pele, que a gente diz, eu peguei um ferimento ali, tem que cicatrizar. Quem faz parte? Esse tecido. Olha que interessante. É aquele tecido que vai ali fazendo o processo de cicatrização. É o tecido conjuntivo frouxo, tá bom? Professor, o que são tipos de fibras? O que você tem para falar da gente para tipos de fibras? Pessoal, as fibras, os tipos de fibra é o seguinte, o que são fibras? As fibras, elas estão presentes no tecido conjuntivo frouxo, que nós acabamos de ver, e são de 3 tipos. São as colágenas, aí está, né? Você percebe que as colágenas, olha lá, né? Olha esse formato das fibras, tá? Eu estou grifando aqui, eu estou riscando aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que nós estamos falando das fibras colágenas, tá? Essas fibras aqui, elas fazem parte, lógico, das células, lógico que então logo farão parte dos tecidos, né? As fibras elásticas, você percebe que ela já tem um formato mais elástico mesmo, né? Tá? E as fibras reticulares, você percebe que já tem uma forma diferente, né? Então, existe os tipos de fibra e as fibras, elas estão presentes nos tecidos, e é isso que eu quero que você entenda, e são 3 tipos, a elástica, a colágena e a reticular, tá? Beleza. Professor, a gente estudou os tipos epiteliais, agora nós vamos ver os musculares. Quais são os tecidos musculares e o que são tecidos musculares, professor? Moçada, tecidos musculares, eles possuem principalmente as funções de quê? De movimentação, de contração de órgãos e a sustentação do corpo, juntamente, lógico, com o quê? Com o conjunto de ossos, né? Então, os músculos fazem parte do nosso sistema, o quê? Do nosso sistema locomotor, né? Então, os tecidos musculares, eles possuem, sabe aonde a origem? Numa região chamada de mesodérmica, tá? Ou seja, as células dos tecidos musculares, elas possuem formato alongado, por isso são denominados de fibras musculares. Lembra do que eu falei a vocês? Como é um músculo, o músculo, ele o quê? Ele se estende, né? Então, como ele se estende e ele se contrai, então, por isso, eles são chamados de quê? De fibras musculares, tá? Por isso que tem esse formato o quê? Alongado. Tudo bem? Vamos entender cada um desses tecidos? Aqui está, o primeiro deles. Sabe qual é esse daí, meu amigo? Não, professor, não sei. Sabe? É aquele que faz você se apaixonar, que faz você sofrer. Qual é, professor? É o coração. Ou seja, é o tecido estriado cardíaco. Aonde é que está esse tecido? Se tu prestares atenção, eu vou grifar aqui, deixa eu pegar uma cor que dá para destacar. Eu vou pegar em azul, vou ver se dá para destacar aqui. Olha como é o formato dessa fibra, se percebe? Vou destacar em azul. Olha aqui, Você está vendo? É isso que você está observando em vermelho, tá? Você percebe, não tem um formato realmente de músculo, né? É ou não é verdade? Né? Então, por quê? Você percebe que é o quê? É alongado, né? Então, aonde é que está esse tecido estriado cardíaco, professor? No coração, filho. No coração, tá legal? Esse tecido aqui, ele tem uma contração que a gente chama de contração involuntária. O que é a contração involuntária? É aquele tipo de músculo que você não comanda. Lembra
né? É diferente, por exemplo, do músculo do meu braço. O músculo do meu braço eu posso esticar, eu posso contrair, né? O das pernas você pode andar. Então, do braço aqui, ó, quando você estica, você está esticando, você tá contraindo. Então, esse tipo de tecido, na verdade, o meu braço, a minha perna, eu comando. Agora, o coração, não. O coração, a gente não comanda, não é verdade? Então, por isso que ele tem o quê? A contração involuntária. Esse tecido muscular, ele bate, né? Eu lembro, eu até brinquei com vocês um dia, né? Quando o nosso coração está sofrendo, a gente não pode dizer, ah, coração, para. Aí o coração para. Ah, professor, coração, eu estou cansado. Aí o coração para. Só se tu tiver um ataque, né? Deus me perdoe, tá? Outra coisa. Eles possuem miócitos. Miócitos, pessoal, são células, tá? Musculares, tá bom? Células musculares. Estriados, com um ou mais núcleos centrais. Então, o que está aqui, ó? Se tu pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tem um núcleo, né? Aqui tem outro núcleo, tá? Aqui tem outro núcleo, né? Um ou dois núcleos centrais, tá bom? Eles apresentam contração muscular rítmica. Beleza, como assim, professor? Meu amigão, lembra do coração, né? O coração, ele é ritmado, né? Ele bate lá tantas batidas por minuto, então ele obedece um ritmo. Então, o tecido estriado cardíaco, quando a gente estiver falando de tecido estriado cardíaco, logo tu lembra que está falando de coração, tá beleza? Tá beleza? Então ele apresenta uma contração ritmada. Professor, fala pra gente do esquelético. O tecido estriado esquelético, tá aqui, o nome já está dizendo, esquelético, é do nosso esqueleto. Ele é composto por miócitos também, que miócitos já falei, que são células musculares, multinucleados, ou seja, são vários núcleos, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então tá aqui, ó, se você percebe, olha aqui, ó, olha como é que é. Está vendo? Está vendo como é que é o músculo? Né? Ele é dessa forma. E você percebe que nele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por isso que é chamado de multinuclear. Tá? Então ele tem essa forma, é o estriado esquelético. Ele apresenta estrias, que foi justamente isso que eu acabei de, transversais e longitudinais, que é isso aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Ó, isso aqui, ó, né? Você percebe que é como se fosse faixas, tá? Então são faixas musculares, mas na verdade são músculos transversais e longitudinais. Aonde que a gente encontra esse tecido estriado esquelético, hein, professor? Pessoal, eles estão presentes nos músculos esqueléticos. Então, professor, o senhor está dizendo que ele pode ter na nossa perna? Isso, meu amigo, é isso aí que eu estou falando para ti, tá? E aí sim, esse tem a contração voluntária, lembra? Né? Quando a gente comanda, o músculo que tem a contração voluntária é aquele músculo que tu comanda, tá? Ou seja, ele age de acordo com o teu comando, com a tua vontade, tá? É diferente do coração. O coração não tem vontade. Tanto é que você ama, às vezes, uma mulher e a mulher não está nem aí para você, ou seja, mas mesmo assim você ama. Se você pudesse, você dizia, coração, não faz isso! Né, meu amigo? Já passou por isso que tu tá rindo, né? Sentado aí na tua cadeira, né? Beleza. Olha lá. Professor, e o tecido liso, hein? Amigão, presta atenção. O tecido liso, ele é diferente do estriado, então logo ele não é estriado, tá bom? Ele não é estriado. Você tá observando aí, olha que interessante, ele tem um formato como se ele fosse lisinho mesmo, né? Olha o formato dele, ó. Olha lá, que bonitinho, ele é bonito até. Está vendo? Tá tudo isso aqui, ó, que eu estou grifando aqui, ó, né? Olha como ele é bonito, né? Então, aonde é que a gente encontra esse tipo de tecido, hein, professor? Eles estão presentes, sabe aonde, pessoal? Nas artérias, no estômago, no intestino, no esôfago, tá? Eles possuem miócitos, que são células mononucleadas, apenas um núcleo central. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Nesse caso aqui, né, só possui um núcleo.
As estrias, elas são longitudinais também. Na verdade, aqui você percebe estrias bem pequenininhas, tá legal? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Beleza? Bem pequenas. Eles são responsáveis pelo quê, professor? O tecido liso, hein? Eles são responsáveis... Ó, quando tu engole, né? Quando você está comendo, você engoliu, não é verdade? Você já vai ver, eu acho que mais na frente, mais na frente, nós estivermos falando de sistema digestório, você vai perceber que o estômago ele tem um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, que é aquele movimento de empurrar o bolo alimentar. Então, como ele faz parte justamente aqui do estômago, ó, do intestino, ó, e do esôfago, né, principalmente, aonde ele vai empurrar o bolo alimentar, então por isso que ele faz parte desse movimento peristálticos, tá bom? E na verdade esse tipo de movimento aí, você não comanda também não, tá? Então nós estamos falando de que tipo de tecido? Tecido é liso. Professor, qual outro tipo de tecido que tem? Que a gente vai estudar. Aí, ó, o tecido nervoso, tá? Quando tu tá muito nervoso, é esse cara aqui que tu tá trabalhando. Ou seja, você percebe que ele é totalmente diferente. Olha como é que são, né? Totalmente diferente, ó. Né? São células uma do lado da outra, né? Então você percebe que ele é totalmente diferente do que a gente acabou de ver. O tecido nervoso, ele é um conjunto de células do corpo humano que é responsável por executar tarefas específicas no nosso organismo. Que tarefas são essas? Né? Ou seja, é uma complexa estrutura de fundamental importância, por exemplo, para o desenvolvimento, funcionamento do nosso corpo. Né? Por quê, professor? Porque ele desempenha funções fundamentais, principalmente aquelas que são o quê? A coordenação das atividades corporais. Então, esse tecido nervoso aqui é aquele, vamos dizer, entre outras palavras, é o que nos comanda, né? Ele que coordena as nossas atividades do corpo, tá bom? Quais são as funções desse tecido nervoso, professor? Amigão, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Receber estímulos internos e externos, né? Então, transformar os estímulos recebidos em impulso nervoso, beleza? Ou seja, esse tipo de tecido, só te dar um exemplo, quando tu pega quem já pegou, então, quando tu já pegou uma queimada de cigarro, é isso aí, sabe quem sente essa porrada? É o tecido nervoso, ou seja, ele passa esses impulsos nervosos para os órgãos e tecidos responsáveis por executar as ações do nosso organismo. Ele controla de maneira direta e rápida as principais partes do corpo. Ele permite aos seres humanos a interação com o meio ambiente e outros seres vivos. Por exemplo, a sensação térmica também se dá através desse tecido, tá bom? Vamos conhecer, por exemplo, uma célula do tecido nervoso. Tá aí, ó, principal, é o neurônio, né, do sistema nervoso. Olha lá, está vendo o neurônio? Olha, estou fazendo de preto, mas enfim, é essa célula aí que você está vendo. Você percebe que ela tem um núcleo aí central, ó, e aí ela é toda conectada. Na verdade, isso são várias conexões, tá? Então, isso são células que compõem o sistema nervoso. Então, lembra que todas as informações, quando você recebe, sabe quem manda essas informações para todo o nosso corpo? Essa célula aí, ó, o neurônio. E o neurônio, ele é composto por esse tipo de tecido, ou seja, as funções do tecido nervoso são todas essas, ó. Recebe o estímulo, transforma esse estímulo recebido em impulso, esse impulso é mandado para onde? Para os órgãos, e aí pega a ação e diz, olha, trabalha isso que acabou de acontecer, tá bom? Então, são aí as nossas respostas. Tá legal? Pessoal, então baseado nessas informações todas aí, vamos fazer o comentário sobre o nosso desafio do dia de hoje, tá bom, professora Márcia? Isso, então, nesse primeiro desafio, né, eu coloquei para vocês quem veio primeiro, né, tem ali o pinto e o ovo. Então, como o nosso aluno respondeu muito bem, né, provavelmente o ovo veio primeiro, porque as aves são provenientes dos ovos, e aí elas têm isso em comum com os répteis, né? Isso nos leva também mais atrás sobre a origem da vida, né? Como a gente falou na aula para vocês, como que poderiam ter surgido ali os primeiros seres vivos na atmosfera primitiva do nosso planeta Terra, tá? Então esse foi o primeiro desafio da aula de hoje. E no nosso segundo desafio do dia,
Já respondendo até a pergunta que ela queria saber sobre, lá do professor Mário, não é saber sobre esse tipo de tecido. Então, vou responder com desafio. O que eu quero que você saiba daí? Primeiro, a diferença entre o simples e o estratificado. O simples, na verdade, é aquele representado somente por uma camada de célula. Então, esse já é o tecido simples, tá bom? O estratificado é aquele que é representado por várias camadas de célula, tá? Outra diferença que você consegue identificar é quanto à forma da célula. Então, a forma que a célula se apresenta no tecido, ela identifica qual é o tipo de tecido que está sendo formando aquele tecido. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, espero que todos retornem com Deus para suas casas e até amanhã. Até amanhã.